Seja muito bem-vindo ao vídeo de grandes estreias que você ainda não viu. Um quadro trimestral que eu trago pra vocês como uma espécie de peneira, porque enquanto na cauda temporada a gente só trabalha com as coisas que vão ficar mais populares, ou que pelo menos a gente imagina que vão ficar muito populares, nesse quadro aqui eu faço um filtro pra vocês todo santo vídeo, eu assisto uma porrada de anime que não tem nada a ver com nada, que as pessoas não estão dando bola, e eu trago pra vocês as melhores opções que vocês têm pra assistir dentre os animes que estão lançando no momento. Começando por uma fantasia incrível que eu subestimei pra caramba antes do anime começar a passar, Bye Bye Earth, cuja história gira em torno da protagonista que nasceu supostamente de uma pedra num mundo de fantasia. Só que essa protagonista nitidamente é humana. Como outras histórias como o Tawareru Mono, em Bye Bye Earth, a protagonista supostamente é a única humana que vive nesse mundo. Por conta disso, por mais que exista uma diversidade muito grande nesse mundo, por mais que a protagonista seja muito forte, ela é muito forte mesmo, ela não consegue se encaixar, ela não sabe o lugar dela nesse mundo. Então rola, entre aspas, uma espécie de discriminação do povo que vive nesse mundo para com a protagonista. Mas enfim, após um incentivo muito forte do mestre dela, o mestre que foi bem maldoso por sinal, ela acaba querendo virar uma nômade, então ela quer sair numa jornada para explorar o mundo e encontrar o lugar dela ali. Vale dizer que a produção desse anime tá muito melhor do que eu esperava, não chega a ser uma produção top em nenhum aspecto, mas é uma produção boa em todos os sentidos, pelo menos por enquanto. Essa é uma história de fantasia que acompanha essa deusa muito vagaba, muito despreocupada, assim. Ela recebeu uma herança muito gorda dos pais dela, que também são deuses, porque os pais dela sumiram numa ilha misteriosa, meio do mal, que fica na região. Essa herança que ela recebeu não era nada mais, nada menos do que arroz, que naquela época do Japão feudal era um insumo muito mais importante do que é hoje. Hoje arroz é um negócio super genérico. No entanto, ela acabou falhando uma das pouquíssimas funções que ela efetivamente precisava fazer alguma coisa. Função de proteger uma ponte que ligava o mundo dos deuses ao mundo humano. Por conta disso, causou um alvoroço, os humanos causaram uma dor de cabeça pra ela, ela acabou explodindo a herança dela de arroz. Ela foi punida, obviamente, pela deusa que manda na galera lá, e foi mandada pra mesma ilha onde os pais dela sumiram. A partir daí, ela retomou um desejo muito forte que ela tinha de reencontrar os pais dela, pelo menos entender o que tinha acontecido com eles naquela ilha. Começou a viver numa casinha, numa ilha super perigosa com a galera humana que deu trabalho pra ela no primeiro momento. É uma história majoritariamente de aventura, uma jornada de amadurecimento mesmo da protagonista e dos humanos que estão com ela. Teve uma cena no episódio 3 com eles cantando enquanto eles estavam plantando arroz que foi muito boa, foi sensacional. Tem bastante drama envolvido, tem um pouquinho de comédia também, então é uma história bem completinha no geral. Se você procura uma coisa diferente, uma coisa um pouquinho mais cabeça, muito bem produzido, assista esse anime. Passando agora para um anime extremamente nichado, um anime de VTuber também, mas calma lá, não precisa pular para o próximo capítulo ainda. Você tem pouquíssimos animes de VTuber, eu acho que esse é o terceiro anime de VTuber que lançou. Esse é o primeiro, que se comunica relativamente bem para quem nunca viu uma VTuber, não sabe direito como é que funciona os streamings e tudo mais. Tem uma pegada muito mais moe, é óbvio, VTuber é um bagulho para um público muito específico, é extremamente nichado, ainda mais aqui no Brasil. A história acompanha a vida de uma mulher que trabalhou muito tempo numa dessas empresas FDPs, e aí para conseguir viver acabou virando uma VTuber, que nada mais é do que uma streamer mulher que ao invés de mostrar a própria cara, usa um avatar digital com modelo 3D. No entanto, logo nos primeiros episódios a gente vê essa streamer esquecendo a live ligada, indo beber cerveja, falando um monte de bobagem, sendo ela mesma, ela saiu da persona dela, e por conta disso ela virou um meme ambulante e acabou viralizando na internet. A partir daí ela entra com força no mundo das VTubers, no mundo das streamers, conhece uma galera da pesada muito famosa que tá no mesmo nicho que ela, e a história vai seguindo a partir daí com elas interagindo, se conhecendo melhor, aquele negócio mais de garotas fofas fazendo coisas fofas, etc, etc. Só com personagens muito carismáticas, com dubladoras que potencializam o carisma das personagens. Então assim, mesmo se você não goste, mesmo se você não conheça, porque eu não gosto, eu conheço, mas eu não gosto, você talvez acabe gostando desse anime, como eu estou gostando, surpreendentemente eu estou gostando. Agora a gente vai falar de mais um anime de fantasia que parecia ser muito genérico, mas que me surpreendeu bastante em diversos aspectos. Quando eu fui pesquisar as classificações desse anime, tava lá Isekai. Eu falei, pronto, mais um genericão, mais um padrão FIFA com uma produção mais ou menos. E realmente, a produção ela tá mais ou menos melhor do que eu esperava, vale dizer, porque eles não entregam essa história do Isekai logo no comecinho. Eles vão entregando essa história de Isekai de uma forma bem sutil, até que eles falam explicitamente o que aconteceu com a menina na vida passada dela, depois, no final do prólogo do episódio
episódio 3. De prima, a gente acompanha essa protagonista de cabelos vermelhos, pequenininha, vivendo só com o pai dela. Aparentemente, ela perdeu a mãe de alguma forma, e o pai dela é um nobre nesse reino que é especializado em aparatos mágicos. Magia, nesse tipo de história, normalmente é um negócio bem elitizado. E quando você faz aparatos mágicos, você deixa ela acessível para qualquer pessoa usar. A protagonista acaba ficando encantada com isso, e por conta das vivências que ela teve na vida passada, ela tem uma criatividade muito grande para trazer as coisas do século XXI para esse mundo medieval de fantasia na forma de aparatos mágicos. Então ela é considerada prodígio e tudo mais. Só que isso começa a preocupar o pai dela, e o pai dela cria um casamento arranjado para ela com um cara muito otário. Esse cara faz ela passar por poucas e boas, não muito tempo depois, mas por mais que ela tenha ficado bem triste, ela não se deixa abalar muito e sai numa jornada. Jornada essa onde ela encontra esse cara aqui, que aparentemente vai acabar se tornando o amor da vida dela. E a história vai seguindo a partir daí, à medida em que ela vai descobrindo o que ela quer fazer da vida, se ela realmente ama esse cara e vice-versa. Agora a gente vai falar da segunda obra de uma autora que eu gosto muito, mas que infelizmente faleceu há uns anos atrás, a autora de Ino Shizboku, uma comédia romântica das minhas preferidas, que tem essa história de gap age, com uma diferença de idade, que se eu não me engano é de coisa de 9 anos, 8 anos, alguma coisa assim. Então incomoda muitas pessoas por conta disso. Não levem essa história de gap age tão a sério. A gente tá falando de uma história fictícia, num anime, a não ser que você, por alguma crença, por algum valor, realmente abomine esse tipo de coisa. Esse anime não tem nada demais, é um romance puro que os personagens acabam vivendo. A história começa com uma organização do mal que tá atacando a humanidade. Só que a humanidade tem uma garota mágica pra protegê-la. No entanto, o vilão que tá atacando a galera lá acaba se apaixonando à primeira vista por essa menininha. E isso gera uma situação muito peculiar, porque a menina também é pura, ela é super inocente. E à medida em que esse vilão, por mais que ele seja meio vilanesco em alguns aspectos, começa a tratar ela com o devido afeto, com o devido respeito, com muito carinho, etc., ela acaba mudando a ideia superficial que ela tinha desse cara. E gradualmente ela vai se apaixonando por ele também. Só que é um romance muito puro, então não esperem que o casal fique junto rápido. Mas como o mangá não tinha acabado quando a autora faleceu, muito provavelmente eles vão acabar fechando de forma original ainda nessa temporada. O que talvez possa significar que o casal acabe ficando junto no final da primeira temporada, sim. Não tem como a gente ter certeza quanto a isso até que o momento chegue. Vocês só precisam saber que é uma história muito divertida de acompanhar, curtinha, porque é short pra TV, então o tempo de duração equivale a metade do episódio de anime normal. Mais uma surpresa de obra de fantasia, dessa vez trabalhando um modelo muito similar ao Sword Art Online, com uma pegada muito fora do convencional, pois num jogo de realidade virtual, daqueles de imersão, pessoas de empresas de desenvolvimento de jogos mesmo foram mandadas para corrigir os bugs desse jogo. Só que por algum motivo desconhecido, essas pessoas acabaram ficando presas no jogo por muito tempo. Eventualmente, a grande maioria desses desenvolvedores acabou desistindo de corrigir o jogo e começaram a usar um modo de cheat, um modo de hack, para conseguir ficar invencível, para conseguir burlar as regras do jogo de várias formas diferentes. O protagonista acabou perdendo diversos colegas de trabalho dele nesse processo. Isso fez com que ele acabasse pegando muito ranço, muito trauma desse modo de desenvolvedor que quebra as regras do jogo. Só que, no entanto, em um determinado momento, ele acaba se afeiçoando muito a uma NPC. Ele tenta salvar ela de diversas formas diferentes enquanto ele tá testando os bugs do jogo, só que ela acaba morrendo anyway. Por algum motivo misterioso, essa menina acaba revivendo de uma forma meio mágica, ele fica super assustado e ele sai numa jornada com essa menina que acaba virando aprendiz dele, entre várias aspas, pra continuar com o trabalho dele de desenvolvedor ali, até que eventualmente ele saia do jogo de alguma forma. Só que as coisas não são tão simples, vai ficando mais complexo, vilões, entre aspas, que também são desenvolvedores, acabam aparecendo pra tentar eliminar ele, porque ele é um incômodo pras pessoas que estão na várzea, ao mesmo tempo que uma super IA que controla esse jogo, entre aspas, acaba pedindo para que o protagonista se livre desses caras malignos, já que ele é o único desenvolvedor que ainda tá trabalhando como deveria ali. Então é uma história majoritariamente de aventura, com um tantinho de comédia muito decente e um pouquinho de drama num mundo de fantasia medieval num estilo de MMORPG daqueles de realidade de imersão. Para esse tipo de temática, é uma das coisas mais diferenciadas que eu já vi. A produção não tá tão boa quanto eu gostaria, mas ela tá ok. Não podia faltar. A gente vai falar agora de um padrão FIFA que tá agradando muita gente, inclusive eu. Um menino que perdeu os pais muito cedo por motivos que a gente só vai descobrir mais pra frente na história, acabou sendo adotado por um sábio, um velho muito apelão que serve diretamente a Lorde Demônio desse mundo. A Lorde Demônio é uma pessoa muito peculiar, ela quer mudar o mundo, ela quer transformar o mundo numa espécie de utopia, pelo menos aparentemente é isso que ela deseja, e por conta disso ela acabou dando permissão pro velho treinar e criar esse moleque, mesmo ele sendo humano. E a história vai seguindo a partir daí, após a morte do avô de criação dele, com ele trabalhando pra Lorde Demônio pra conquistar o mundo humano, enquanto em paralelo ele tenta fazer com que os humanos e os demônios aprendam a coexistir, já que ele tá no limbo, né? Ele gosta muito dos demônios, mas ele também
também é humano, então ele quer que todo mundo se dê bem no final das contas. Entretanto, esse povo tá em guerra, então tem muita patifaria rolando, e ele precisa guerrear contra os humanos pra conquistar os humanos e eventualmente fazer com que os demônios coexistam com essa galera. Passando agora para um anime bem polêmico, o anime das gêmeas. Sim, é polêmico porque são gêmeas. Afinal, elas são apaixonadas pelo mesmo cara. Elas tinham um amigo de infância menino, e esse amigo de infância menina acabou fazendo as duas se apaixonarem por ele praticamente ao mesmo tempo. Coisa mais complicada dessa história desde o começo é que desde que elas são pequenininhas, ambas as irmãs sabem que as duas gostam do mesmo cara. Só que elas são irmãs, elas se gostam também, e o cara considera as duas amigas. Ele era apaixonado por uma menina no começo, só que aí a outra menina passou a perna na irmã dela e acabou se declarando primeiro pro cara. O cara aceitou e acabou se apaixonando pela menina que ele começou a namorar, só que eles estavam namorando escondido. Olha a confusão que isso aqui tá virando. Porém, por conta do psicológico mal trabalhado dessa menina, ela acabou dando um pé na bunda do cara do nada. E ela ainda começou a insistir pra esse cara ficar com a irmã dela, porque ela começou a se sentir mal por ter traído, entre aspas, a irmã dela. E isso agora tá gerando uma situação muito complicada, porque ele já beijou a menina que ele supostamente não gosta, mas que ele gostava quando ele era criança e que ainda gosta dele. Ao mesmo tempo que a outra menina que terminou com ele ainda gosta dele também. Ela só terminou com ele por causa de uma babaquice da cabeça dela, sabe? Já tô vendo que eles vão se trair o tempo inteirinho, até que eles cheguem a alguma resolução. Esse tipo de história é muito imprevisível, pelo menos pra mim. No entanto, é uma história que dá agonia em muita gente por causa desse dramão absurdo que eles vão fazendo, por causa do burrismo extremo dos personagens centrais da história. Mas se você gosta desse modelo de romance mais novelão, com um triângulo amoroso muito forte, assista esse anime. E o último também é padrão FIFA, só que é um padrão FIFA novo, onde o personagem ele vive uma vida bem ordinária, tentando ser muito forte, correr atrás dos sonhos dele, etc. Só que ele não consegue de jeito nenhum. Aí ele treina, e do nada acaba ficando muito mais forte do que a lógica permite. No caso dessa história em específico, é um menino que vivia no meio do mato, perdeu os dois pais muito cedo e acabou lembrando das histórias sobre os aventureiros que o pai dele contava pra ele. Por conta de tudo que ele passou e das histórias que ele ouvia, ele acabou tendo o sonho de virar um aventureiro de respeito, que realmente ajudava as pessoas, que conseguia enfrentar todo tipo de bicho, salvava a humanidade de várias formas, etc. No entanto, quando ele sai da barreira mística muito cabulosa, que já deu a entender de que a família dele não era uma família ordinária, ele acaba se deparando com uma frustração muito forte, porque ele conseguiu se formar em todas as escolas de magia disponíveis naquele reino, escolas de elite inclusive, só com as magias básicas que ensinaram pra ele. Ele voltou pra terrinha dele, pra barreira mística lá, e treinou igual louco por anos, mais anos, até que o parry dele, que é a habilidade básica de guerreiro, ficou absurdo. Ele acaba salvando a princesa do reino de um minotauro e a partir daí ela acaba virando aluna dele. A história acaba se seguindo a partir daí, com os dois vivendo como aventureiros na capital real, enquanto diversos maus entendidos vão acontecendo o tempo inteiro. A história tá redondinha, a produção tá muito melhor do que um padrão FIFA acaba recebendo normalmente, então é um anime que vale muito a pena acompanhar, nem que seja pro entretenimento mais ordinário pra quem gosta desse tipo de história. Agora que eu já apresentei as 10 grandes estreias que estão fora do radar da maioria das pessoas, que a gente não falou na cauda temporada e tudo mais, a gente vai passar pros extras. Começando pelo anime da Elfa Gordinha. Esse é um anime majoritariamente focado em vida cotidiana e em comédia, que acompanha esse cara que é massagista, ele provavelmente é daqueles massagistas que emagrece as mulheres de forma artificial, e acaba conhecendo diversas elfas, criaturas de outro mundo, muito bonitas, que acabam achando a culinária do nosso mundo muito superior ao que elas tinham no mundo medieval do qual elas vieram, e acabaram engordando. E aí, pra voltar pro mundo medieval, tem um limite de peso. Então elas precisam ficar fazendo dieta o tempo inteiro pra manter o peso, pra conseguir voltar pra terra delas. Uma história bem bobinha, é muito focada em ecchi pesado, vale dizer. Então é extremamente nichado em vários aspectos diferentes. Depois a gente tem Mayonaka Punch. Esse é um anime original do estúdio Pig Works, mas esse é extremamente nichado. Ele insinua que vai rolar romance entre as protagonistas da história, e ele também é focado em youtubers, daquelas influencers. Mas a produção tá muito bem feita. As personagens, elas são carismáticas. Tem muita gente que não vai gostar, tem muita gente que vai tentar ver e vai acabar torcendo o nariz, sim, mas pra quem gosta desse tipo de coisa, provavelmente vai acabar valendo muito a pena. Aí a gente tem Dungeon no Naka no Hito, que é uma aventura mais levinha, que se passa naqueles mundos mais clássicos de fantasia, muito similares a jogos de RPG. O visual desse anime é bem simplesinho, a produção desse anime é bem ok, e tem a presença muito forte do elemento moe. A comédia tá muito mais voltada pra essa história de garotas fofas fazendo coisas fofas. E o último anime que vale citar também é uma fantasia mais levinha, só que ao invés de moe,
é uma fantasia mais family friendly. Consiste num isekai padrão FIFA, onde um japonês comum acaba sendo morto sem querer por um deus, que acaba pedindo desculpa. Só que o grande diferencial dessa história acaba sendo o fato dele ter encontrado dois pivetes na floresta que supostamente são órfãos, mas que são de origem misteriosa e que são muito fortes. Estão vivendo numa floresta da morte como se não fosse nada. O protagonista, aquela história toda, é uma pessoa muito bondosa e tudo mais, acaba adotando essas crianças sem perguntar muito a respeito, e eles acabam virando uma família feliz. Aquele clichê, super meia bomba, é cheio de coisa meia bomba nesse anime, a produção é meia bomba também, é tudo meia bomba, mas pra quem gosta de Isekai e pra quem quer ver um negócio levinho nesse sentido, tá valendo muito a pena. Tinha mais um pra falar, mas esse não dá pra chamar de recomendação, porque por mais que tenha amigos meus que estão gostando muito, eu tô achando esse anime insuportável, eu já larguei mão dele. É a cópia de Arifureta, pra quem não assistiu ainda, pra quem não conhece, é basicamente um copia e cola de Arifureta com umas mudanças aqui e ali. Então, não, gente, não acho que vale a pena, mas se você quiser ver, o problema é seu, eu não posso fazer nada pra te impedir, eu nem quero te impedir, pra falar a verdade. Eu espero que finalmente a maioria das pessoas que já são inscritas no canal tenham entendido mais ou menos a dinâmica desse vídeo de grandes estreias, porque por mais que seja um vídeo que muitas pessoas gostem bastante de assistir, grande parte delas não entende direito como funciona, porque é uma dinâmica própria minha, eu não tô copiando ninguém fazendo isso. Então vocês não estão acostumados mesmo, eu acho super compreensível, né?